Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas videoaulas, nesta videoaula nós vamos dinamizar um pouco sobre o período regencial. Na videoaula anterior, nós vimos um pouco as marcas que geraram o primeiro reinado, que foi o reconhecimento pela independência, a implantação da Constituição de 1824, nós vimos alguns movimentos sociais, como por exemplo, foi a Confederação do Equador, que eclodiu no Nordeste e trouxe grandes repercussões negativas para Dom Pedro I, a perca do Brasil na Guerra da Cisplatina, que também foi algo que diminuiu um pouco o prestígio do imperador, entre outros acontecimentos, com o desacordo político com os brasileiros, algumas crises econômicas geradas principalmente pela questão do açúcar e outros produtos, e os fatos que levaram à sua saída, à sua renúncia ao trono e o título de imperador no Brasil. O período regencial vai de 1831 a 1840. Entre alguns acontecimentos que marcam o período regencial, esse período de 9 anos, mais ou menos isso, sem dúvida a abdicação de Dom Pedro I e a declaração da maioridade de Pedro de Alcântara, que nós vamos chamar futuramente de Dom Pedro II. Por que Dom Pedro I ele abdica, ele deixa o trono do imperador no Brasil? Na videoaula anterior nós vimos que esse acontecimento vai ser marcado justamente pela doença, pelo momento frágil que o seu pai vinha vivendo, né, até chegar à sua morte. Em outras palavras, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, aquele mesmo que teve alguns conflitos com Dom Pedro I lá na Revolução do Porto, ele estava à beira da morte, estava muito doente. E o príncipe herdeiro mais próximo era Dom Pedro I, imperador do Brasil. Então, como ele era o primogênito mais próximo de Dom João VI, rei de Portugal, ele deixa o Brasil, ele abdica o trono, vai para Portugal, cuidar dos afazeres e da corte portuguesa, né, da monarquia lusitana, e deixa o seu filho, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Certo? Ele não podia assumir o cargo político de imperador no Brasil na época, então vai ser um momento em que vai ter alguns embates políticos entre restauradores, entre moderadores, entre políticos brasileiros e lusitanos presentes no Brasil. Então nós vamos ver que o período regencial é um período em que vai haver muitos conflitos sociais, muitos conflitos políticos, entre outros pontos. Vai ser um período, em outras palavras, que vai marcar a ausência de uma autoridade no Brasil. Nós vamos ver que vai ter alguns governadores, que vai ter o título de governante brasileiro, propriamente, que no caso seria as regências, inicialmente passando por uma regência trina e depois por uma regência una. Mas, sem dúvida, o período regencial é um período que vai faltar aquela imagem de uma pessoa autoritária, uma representação monárquica, de fato, no Brasil. Ou então, se fosse no caso de uma república, a figura de um presidente. Nós vamos ter a figura dos governadores chefes da nação, do país, que no caso seria na regência una, que seria Padre Antônio Feijó e Araújo Lima. Mas que, sem dúvidas, vai faltar essa figura, essa ausência de uma autoridade máxima, principalmente na figura monárquica. Seria Pedro de Alcântara, mas na época ele era uma criança, propriamente dito. Então vai ser um período em que as províncias vão ter um pouco mais de autonomia, a província do Maranhão, a província de Pernambuco, a província de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, e as outras províncias, que hoje nós chamamos de Estado, elas vão ter um pouco mais de autonomia política. Mas vai ser um período também que vai ser marcado justamente por choques políticos, de acordos políticos propriamente dito. Como eu já coloquei, o período regencial é dividido em regência trina, que eram 3 os representantes, provisória, e após essa regência trina, vai passar por uma regência una, em que seria, durante esse período do primeiro reinado, chefiada por Antônio Feijó, padre Antônio Feijó, e Araújo Lima, pernambucano Araújo Lima. Nós vamos ver que no Brasil, nós vamos ter um embate político entre os liberais, moderados ou exaltados. Esse grupo, podemos dizer que seria o grupo dos brasileiros, que tem como objetivo manter a estrutura agrária no Brasil, lembrando que o país era um país altamente dependente
dos produtos explorados no campo, na agricultura, na pecuária, por exemplo, o cultivo da cana-de-açúcar. O objetivo desse grupo, os liberais, os moderados e exaltados, era buscar se aproximar a uma estrutura federalista, fazer com que o Brasil passasse a ter a figura de uma república federalista, podemos dizer assim, e buscava desenvolver autonomia nas províncias, certo? Nós vamos ver que Cipriano Barata, que teve um grande envolvimento na Confederação do Equador, foi um dos grandes representantes desse grupo. Além dele, Padre Antônio Feijó, que vai ter uma grande influência, principalmente na regência una. O lado opositor, podemos dizer assim, seria a figura dos restauradores. Eles buscavam, eles defendiam o retorno da monarquia ao Brasil, no caso, o retorno de Dom Pedro I. Eles defendiam os comerciantes lusitanos. Em outras palavras, era o antigo partido português, na época de Dom Pedro I. Nós vamos ver que José Bonifácio era um dos grandes responsáveis, era um dos grandes nomes dos restauradores. Foi nomeado por Dom Pedro I, alguns anos depois, como principal tutor, a principal influência, pelo menos no início do processo do Império de Dom Pedro II, que vai ser após a abdicação de 1831, certo? Então, no geral, nós vamos ver que a manutenção da ordem pública e as pressões das províncias era o principal objetivo desses dois grupos, certo? Em outras palavras, tanto o Padre Antônio Feijó, na regência una, como Antônio Vieira, tinham como objetivo buscar a ordem pública no país, amenizar os inúmeros conflitos e movimentos sociais que nós vamos estudar mais adiante, que vão eclodir durante esse período regencial. Na regência una, nós vamos citar a figura de Padre Antônio Feijó. Padre Antônio Feijó, ele foi o primeiro eleito, a primeira eleição, podemos dizer assim, que acontece no Brasil, vai eleger Padre Antônio Feijó ao título de chefe do governo. Ele vai passar de 34 a 1837. Nós vamos ver que entre os acontecimentos, entre os seus grandes desafios, que vai marcar principalmente após a morte de Dom Pedro I, vai ser conter com as revoltas, que nós vamos estudar na videoaula seguinte. Outro ponto aqui que vai ser muito pesado na sua administração vai ser a falta de apoio político, principalmente pelos deputados, que ele vai sofrer uma forte oposição. Ele era defensor do anticelibatório. Ele defendia, por exemplo, que os padres poderiam formar famílias, por exemplo, então isso foi muito criticado na época. E por falta, principalmente de apoio político, ele vai chegar a renunciar em 1937. Lembrando que essa eleição a chefe do governo vai acontecer em 1934. 1934 é o ano que marca a morte de Dom Pedro I. Então, os restauradores, aqueles que defendiam o retorno do imperador, eles vão começar a perder um pouco de prestígio político, certo? Então, os liberais, os moderados e exaltados vão conseguir eleger Antônio Feijó na eleição de 34, mas por conta de vários desafios, ele vai ter muita dificuldade em manter a ordem do país. E aí, em 1937, assume Araújo Lima, pernambucano, grande senhor de engenho em Recife. Ele vai buscar desenvolver um fortalecimento do poder central. Ele vai principalmente fazer alguns acordos, algumas alianças com comerciantes da região sudeste, principalmente no cultivo da cafeicultura, que vai ser o principal produto econômico no segundo reinado. Mas justamente por conta das dificuldades em manter a ordem pública no Brasil e, em outras palavras, haver a falta de uma presença da monarquia como título principalmente de imperador, em 1840 ele deixa o cargo, passando para um golpe, que seria, em outras palavras, o golpe da maioridade de 1840. O período regencial, como a gente vem vendo aqui no slide, ele é marcado por várias revoltas. O objetivo era justamente amenizar essas revoltas, salvar a nação, era o que os políticos brasileiros colocavam na época. A ordem pública, que era um grande desafio da regência una, ela foi
solucionada, entre aspas, a partir de um símbolo forte, autoritário, que fosse respeitado no Brasil. Por isso que desenvolveram o golpe na maioridade, com a idade de 14 anos, passando o título de imperador para Dom Pedro II, certo? E aí, o fim do período regencial ele vai ser marcado por essas crises políticas entre restauradores, moderados, liberais, as crises econômicas, que apesar que as províncias vinham tendo mais autonomia, mas elas não tinham tanto poderio econômico, certo? E essas questões sociais, os movimentos sociais que vai ser marcado por conta das revoltas no período da província. Nós vamos ver que a maioria das revoltas vão acontecer por conta da insatisfação social, justamente por falta de uma autoridade geral, por falta de um líder, uma representação da monarquia propriamente dita. Nós vamos ver que as exportações brasileiras vão entrar em declínio, em queda livre. Isso vai afetar a inflação, isso vai fazer com que os produtos brasileiros sejam um pouco desvalorizados. O açúcar, que já sofreu uma grande concorrência com o açúcar internacional, vinha cada vez mais perdendo seu prestígio, e isso afetando a economia do Brasil e dos senhores de engenho. Os impostos passaram a ser altamente insuficientes para as despesas da nação. Então, todos esses fatores levaram para que ocorresse algumas revoltas no período regencial. A revolta dos malês, por exemplo, na Bahia, em 35. A Sabinada, que também foi um outro movimento social que aconteceu na Bahia. A Balaiada no Maranhão. Nós vamos ver que lá na região norte vai acontecer a cabanagem da antiga província do Grão-Pará, hoje estado do Pará. Na região sul, vamos ter a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, entre outras. Nós vamos ver que a maioria dessas revoltas acontecem no Nordeste, justamente por ser uma região que vai, por falta de políticas públicas, por falta de investimento e principalmente por falta dessa autoridade, esse líder da nação, vai proporcionar muita insatisfação social, os produtos sendo desvalorizados, os impostos não sendo suficientes para as despesas, na verdade não só no Nordeste, mas em todo o país. E aí, a respeito dessas revoltas no período regencial, nós vamos ver na videoaula seguinte. Então, o fim do período regencial vai ser marcado por revoltas, desacordo político entre os liberais, os restauradores, os moderados, que no final nós vamos ver que esses desacordos é justamente por falta de um símbolo forte autoritário. As crises políticas, econômicas e sociais seria um objetivo a ser amenizado por esse representante, esse líder, que em 1840 os liberais aprovam, junto com toda a Câmara em si, a maioridade de Dom Pedro II, e em 1840 inicia-se o segundo reinado propriamente dito. Ok? Até a nossa próxima videoaula.